O sol poente de Lisboa tingia o Tejo de um laranja flamejante, como se o rio inteiro ardesse em segredo. Mariana sentiu o ar fugir dos pulmões quando a porta do seu apartamento no Chiado se escancarou com um estrondo que ecoou como um tiro. Ali estava ela, a repórter de investigação que desmascarara tantos corruptos, agora ela própria no centro de um furacão. O telemóvel vibrava sem parar, as notificações piscavam como sirenes de polícia. Traição. Jornalista do Público envolvida em esquema de chantagem, gritava a manchete no ecrã, com a sua foto borrada ao lado de um homem de fato cinzento, o seu editor-chefe, cujos olhos frios pareciam acusá-la de crimes que ela nunca cometera. As mãos tremiam enquanto ela deixava cair o copo de vinho tinto, um douro encorpado que devia ser o seu consolo noturno, e o líquido espalhava-se pelo chão de azulejos antigos como sangue inocente. Não pode ser verdade, murmurou para si mesma, a voz rouca de pânico, enquanto as lágrimas quentes rolavam pelo rosto. Fora a armada. Alguém plantara provas falsas, e agora o mundo a via como vilã da sua própria história. Mas o pior não era o escândalo. Era o vazio. Aos 35 anos, Mariana Oliveira vivera para a verdade, correndo pelas ruas íngremes de Alfama em busca de fontes anónimas, sentando-se em tabernas enfumaçadas a ouvir fados que contavam dores alheias como se fossem suas. Filho único de uma família de pescadores do Algarve que migrara para a capital em busca de melhor vida, ela crescera entre o cheiro de sardinhas grelhadas e o som das gaivotas, sonhando com palavras que mudassem o mundo. O jornalismo fora a sua salvação, o público o seu templo. E agora? Agora, o templo ruía sobre a sua cabeça. O telefone tocou de novo, o número da sua mãe, lá em Faro, a voz trêmula do outro lado. Filha, o que é que fizeste? Os vizinhos estão a falar. Mariana desligou, o peito apertado como se um laço de fada estrangulasse. Ela precisava de fugir, de um refúgio onde o passado a pudesse abraçar antes que o presente engolisse. Foi então que a campainha soou, um som insistente como o badalar das igrejas de Belém. Hesitante, ela abriu a porta e o mundo parou. Ali, de pé no limiar, com o cabelo castanho ondulado solto ao vento da rua empedrada e os olhos verdes como o mar de Cascais, estava Sofia. Sofia Mendes, a amiga de infância que o tempo roubara, a rapariga com quem dividira segredos sob as oliveiras de uma quinta alugada no verão de 1998, quando ambas tinham 10 anos e o mundo era um playground de promessas. Sofia, agora uma ilustradora de 35 anos cujos desenhos de azulejos renascentistas adornavam capas de livros sobre a herança portuguesa, sorria com aquela doçura que desafiava tempestades. Mari, eu vi as notícias. Não estás sozinha nisto, disse ela, a voz suave como o fado de Amália Rodrigues, estendendo os braços num abraço que cheirava a lavanda do Alentejo e a pão quente de uma padaria lisboeta. Mariana desabou nos braços dela, o corpo convulso de soluços que ela nem sabia que guardava. Como é que me encontraste? Gaguejou, enquanto Sofia a guiava para dentro, fechando a porta contra o caos exterior. Eu nunca te perdi, amor da minha juventude. As nossas mães ainda falam ao telefone, lembras-te? E eu? Eu sinto-te sempre, aqui, tocou Sofia no peito, sobre o coração que batia descompassado. Elas sentaram-se no sofá gasto, rodeadas de pilhas de jornais e notas de investigação, e Sofia ouviu tudo, as denúncias falsas plantadas pelo editor, que invejara a sua ascensão, os leaks para a concorrência, a solidão que a consumira nos últimos anos, desde que o último namorado, um fotógrafo efêmero, partira para Brasil sem olhar para trás. Tu és mais do que isso, Mariana. És a rapariga que me salvou de afogar-me na piscina da quinta, que me ensinou a escalar o muro para roubar figos maduros. Deixa-me salvar-te agora. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes dos lampiões do bairro Alto. Elas saíram do apartamento, mãos dadas num gesto instintivo, e caminharam pelas ruelas labirínticas até ao mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de joias. O ar estava impregnado do aroma de castanhas assadas e do eco distante de guitarras portuguesas. Sofia puxou Mariana para um banco de pedra sob a estátua da Virgem que velava pela capital. Lembras-te do nosso pacto? Aos 12 anos, jurámos que, se uma de nós precisasse, a outra viria voando do fim do mundo. Mariana riu, um som frágil como vidro rachado. Eu era a aventureira, tu a sonhadora.
Desenhavas castelos no ar e eu prometia construí-los com palavras. Sofia inclinou-se, o rosto iluminado pela lua crescente. E se os castelos forem reais, Mari? E se o nosso for feito de verdades partilhadas? Naquele momento, algo se acendeu no peito de Mariana, não o fogo do escândalo, mas uma chama suave, como o lume de uma lareira em trás-os-montes. Os olhos de Sofia, aqueles olhos que outrora fascinavam nas brincadeiras de infância, agora pareciam conter o segredo de todas as saudades. Elas falaram até o amanhecer, relembrando os verões no Algarve, as praias de areia dourada onde corriam descalças, perseguindo caranguejos, as festas de São João com manjericos e martelos de plástico, as noites em que, deitadas na relva, contavam estrelas como se fossem segredos. Sofia contara como se tornara ilustradora, inspirada nas cerâmicas de Coimbra, viajando por Portugal para capturar a alma das vilas medievais em traços delicados. Mas sempre voltei a ti nos meus desenhos. És a linha que une tudo. O oco do escândalo ainda pairava, mas pela primeira vez em dias, Mariana sentiu o peso aliviar. Sofia ficara, instalando-se no quarto de hóspedes com malas cheias de aguarelas e livros de poesia de Sofia de Mel Brainer. Juntas, traçaram um plano, confrontar o editor, reunir provas da armadilha, apelar à comissão de ética dos jornalistas. Mas entre as estratégias, havia pausas, olhares demorados, toques acidentais que enviavam arrepios pela espinha. Numa tarde chuvosa, enquanto Lisboa se lavava sob aguaceiros de outono, elas refugiaram-se numa pastelaria no Rossio, devorando pastéis de nata quentes, o creme a derreter como memórias. Sabes, Mari, eu sempre soube que eras especial. Não só pela coragem, mas pelo coração. Na escola, quando os rapazes zombavam de mim por desenhar em vez de jogar futebol, tu defendias-me como uma leoa. Mariana corou, o calor subindo às faces. E tu eras a minha luz, Sofia. A única que via além das minhas armaduras. À medida que os dias passavam, o laço descia-se mais apertado. Sofia levava Mariana a passeios pela cidade, subiam ao castelo de São Jorge, onde o vento sussurrava lendas mouras, sentavam-se nos degraus da Sé, ouvindo o canto dos sineiros, jantavam num tasco em Moraria, com bacalhau à brás e vinho verde que soltava as línguas. Numa dessas noites, após um fado melancólico que falava de amores perdidos, Sofia pegou na mão de Mariana sob a mesa. Eu voltei por ti, mas... E se for mais do que amizade? E se o que sinto desde os 15 anos, aquele aperto no peito quando te via rir, for amor? As palavras pairaram no ar como fumo de cigarro, densas e inevitáveis. Mariana sentiu o mundo inclinar-se, como as ruas tortas de Alfama. Sofia. Eu? Nunca pensei. Mas os lábios de Sofia encontraram os dela num beijo suave, salgado de lágrimas e doce como Madalena, selando um despertar que o escândalo não pudera apagar. O beijo no tasco de Moraria foi como o primeiro acorde de um fado, tímido, mas carregado de alma. Mariana recuou ligeiramente, os olhos arregalados, mas o coração martelava um ritmo que não negava. Eu? Nós. Isto é novo, Sofia. O mundo lá fora quer me crucificar, e tu? Tu és a minha âncora. Sofia sorriu, traçando com o polegar o contorno do maxilar dela. Então deixa-me ser mais. Deixa-nos ser. Elas saíram para a noite lisboeta, as mãos entrelaçadas, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. O escândalo fervilhava nas redes, Mariana traição trending, com memes cruéis e comentários venenosos. Mas naquele abraço, Mariana encontrou forças para o contra-ataque. De volta ao apartamento, Sofia espalhou os seus desenhos pela mesa da sala, azulejos de Sintra com motivos de corações entrelaçados, inspirados em lendas de amores proibidos. Usa isto, Mari. Arte como prova. Eu posso ilustrar a tua história, torná-la visual, humana. Juntas, reviraram os ficheiros, e-mails manipulados, gravações editadas. Descobriram o traidor, não só o editor, mas uma colega invejosa, Ana, que sonhara com o Pulitzer e vira Mariana o obstáculo. Ela plantou os documentos falsos no meu portátil, sussurrou Mariana, a raiva misturada com dor. Eu confiei nela, como em família. Sofia apertou-lhe a mão.
Família verdadeira é esta, aqui. Nós, as filhas do sol português. Os dias seguintes foram uma dança de investigação e intimidade. De manhã, chamadas para advogados e fontes anónimas em cafés escondidos no cais do Sodré. À tarde, pausas em que Sofia desenhava Mariana nua de alma, não o corpo, mas a essência, olhos que desafiavam tempestades, sorriso que aquecia invernos. Tu és a minha musa renascentista, murmurava Sofia, o pincel dançando no papel. Mariana, pela primeira vez, permitia-se vulnerável, contando as noites em que, após divórcios falhados e amores heteronormativos que a deixavam vazia, sonhara com um toque que a compreendesse de verdade. Sempre fugi de mim mesma, Sofia. O jornalismo era a fuga perfeita. Num fim de semana, fugiram para o Alentejo, terra de Sofia, onde os sobreiros se erguiam como sentinelas ancestrais e o ar cheirava cortiça e ervas silvestres. Alugaram uma casa em Évora, com paredes brancas e chaminé crepitante. Caminharam por vinhas intermináveis, provando vinhos de reguengos que soltavam confissões. Lembras-te do nosso primeiro beijo inocente? Aos 14, atrás da capela da Quinta, fingindo ser princesas, riu Sofia, colhendo uvas maduras. Mariana parou, o sol batendo nos seus rostos. Era mais do que brincadeira. Eu sentia, mas o medo. A sociedade, as expectativas. Em Portugal, o amor assim ainda sussurro. Sofia puxou-a para si, os corpos colados sob o céu amplo. Então sussurremos alto. Eu amo-te, Mariana. Não como amiga, mas como fada má saudade, inteira, devoradora. O idílio foi interrompido por uma chamada, o público suspendia-a indefinidamente. Volta e enfrenta, ou desaparece, disse o RH, voz de gelo. Mariana sentiu o pânico regressar, mas Sofia, com a determinação de uma tecelã alentejana, tecia o plano. Vamos à imprensa. Eu faço um vídeo, tu contas a verdade, eu ilustro com desenhos que toquem o coração português. Gravaram na varanda da casa, Mariana falando com voz firme sobre a armadilha, lágrimas genuínas rolando, Sofia intercalando com animações de azulejos partidos que se recompunham, simbolizando resiliência. Publicaram no YouTube e partilharam em fóruns de jornalistas independentes. A resposta veio como uma maré, solidariedade de mulheres em todo o país, histórias de discriminação no média, ecos de mito lusitano. De regresso a Lisboa, o romance florescera em gestos cotidianos, cafés partilhados na Confeitaria Nacional, onde o aroma de bolos reais misturava-se a risos, noites em que liam Fernando Pessoa à luz de velas, versos sobre múltiplas vidas que ecoavam às suas almas entrelaçadas. Mas o conflito espreitava. Ana, a traidora, contactou Mariana via mensagem anónima. Desiste ou revela o teu segredo. Portugal não perdoa desvios. O pavor de exposição homofóbica apertou o estômago de Mariana. Ela sabe de nós? Como? Sofia, furiosa, propôs confrontá-la. Não sozinhas. Vamos à polícia agora. O encontro marcou o primeiro abalo. Num café discreto em Princesa, Ana apareceu com um sorriso viprino, o cabelo loiro impecável contrastando com os olhos calculistas. Parabéns pelo romance fofo. Imagina as manchetes, jornalista traidora e a sua amante boêmia. Mariana sentiu o sangue gelar, mas Sofia ergueu-se como uma deusa pagã. Tu és a traidora, Ana. Plantaste mentiras por inveja. Nós temos provas e aliados. A discussão escalou, vozes e quando no espaço confinado, até Ana atirar, eu fiz pelo bem maior. O público precisa de mim, não de uma lésbica ambiciosa. A palavra cuspidora como veneno, e quando preconceitos enraizados na sociedade portuguesa, onde o casamento igual só fora legalizado em 2010, e olhares ainda friam. Mariana saiu tremendo, mas o abraço de Sofia na rua chuvosa lavou a ferida. Ela não nos quebra. Nós somos mais fortes que o ódio dela. Naquela noite, deitadas na cama, corpos entrelaçados em ternura, toques suaves, beijos que falavam de cura, Mariana sussurrou, amo-te, Sofia. Obrigada por me dares coragem para ser eu.
O amor delas, nascido das cinzas do escândalo, era um hino à humanidade portuguesa, resiliente, poético, entrelaçado com a terra. A manhã após o confronto com Ana amanheceu cinzenta sobre Lisboa, com nuvens baixas que pareciam espelhar o turbilhão na alma de Mariana. O vídeo que elas publicaram ganhara tração, milhares de visualizações, partilhas em grupos de ativistas LGBTQ+, no Facebook, até um artigo no Expresso questionando a ética no jornalismo nacional. Mas a mídia tradicional, aliada ao poder, contra-atacava, história de vingança ou delírio, titulava o Correio da Manhã, com fotos granuladas delas de mãos dadas no miradouro. Mariana leu as notícias no metro a caminho de uma reunião com o advogado, o estômago revirando como as curvas do elétrico 28. Eles nos pintam como vilãs românticas, Sofia. Como se o nosso amor fosse o crime real. Sofia esperava-a no escritório improvisado no apartamento, rodeada de esboços novos, uma série de postais ilustrados retratando mulheres portuguesas através dos séculos, de rainhas como D. Catarina a poetas como Flor Bela Espanca, todas com olhares de desafio e abraços que transcendiam épocas. Usa isto na tua defesa, Mari. Mostra que o amor nosso é herança, não escândalo. Elas passaram a tarde a refinar o caso, e-mails recuperados, testemunhas de fontes que confirmavam a manipulação de Ana. O advogado, um homem idoso de bigode grisalho e sotaque madeirense, assentiu aprovadoramente. Vocês têm um caso sólido. Mas preparem-se, a mídia vai cavar no passado. E cavaram. Naquela noite, um programa de TV sensacionalista no RTP exumou a infância de Mariana, filha de pescadores, ascensão meteórica. Mas sombras? Entrevistaram vizinhos do Algarve que falavam de uma rapariga sempre rebelde, fugindo às tradições. Pior, mencionaram Sofia como a boémia que regressa convenientemente, insinuando oportunismo. Mariana desligou a televisão com um murro, o controle remoto estilhaçando-se no chão. Eles nos reduzem a caricaturas. Eu lutei por verdades alheias, e agora a minha suja? Sofia aproximou-se por trás, envolvendo-a em braços quentes. Então luta pela tua, nossa. Amanhã vamos ao vivo. Eu contigo. O dia do confronto com a mídia chegou como uma tourada, arena lotada, touros invisíveis. O estúdio do debate no Porto Canal, em Matosinhos, cheirava a café forte e tensão. Mariana, de blazer azul marinho como Tejo, sentou-se ao lado de Sofia, que optara por um vestido simples com bordados de rendas de Viana do Castelo, símbolo de pureza nortenha. O moderador, um homem de fato apertado, abriu com veneno. Senhor Oliveira, o seu romance com a ilustradora Mendes é distração ou motivo do escândalo? A plateia murmurou, câmaras piscando como olhos acusadores. Mariana respirou fundo, invocando o fado que sua avó cantava nas noites de tempestade. Não é distração, é salvação. Fui traída por quem devia proteger-me e encontrei verdade no amor de quem me conhece desde sempre. Portugal, terra de poetas e revolucionários, deve celebrar amores autênticos, não julgá-los. Sofia interveio, voz firme como o granito do Gerês. Eu salvei minha amiga porque o amor faz isso. Os meus desenhos contam histórias de mulheres que amaram contraventos, como Inês de Castro, cujo coração bateu além da morte. O nosso é vivo e merece respeito. A plateia aplaudiu hesitante, mas um convidado, um jornalista conservador, rebateu. Bonito, mas e a ética? Dormir com fontes? O golpe doeu e quando dúvidas internas de Mariana. Sofia apertou-lhe a mão sob a mesa, um gesto de âncora. O debate escalou com chamadas de telespectadores, uma avó de Coimbra defendendo o amor é amor, como o vinho precisa de tempo, um jovem de Lisboa gritando força, meninas. No fim, saíram exaustas, mas vitoriosas, as redes sociais explodiam em apoio, com hashtags Amor Português e Justiça para Mariana. De volta ao sul, o refúgio no Alentejo chamou-as novamente. Desta vez, visitaram a mãe de Sofia em Reguengos, uma viúva de mãos calejadas por anos de vindima, que as recebeu com abraços e uma travessa de migas alentejanas fumegantes. Minha Sofia sempre falou de ti como de uma irmã. Ou mais, disse ela, olhos twinkling com sabedoria camponesa.
Pela primeira vez, Mariana sentiu aceitação familiar sem julgamentos, apenas o calor de uma lareira onde contos de fadas se entrelaçavam com realidades. Vocês são como as uvas, separadas, doces, juntas, vinho eterno. Mas o conflito aprofundava-se. Ana, acossada, revelou-se em pleno, enviou um dossiê anónimo à polícia, alegando que Mariana usara Sofia como álibi para encobrir corrupção real. A detenção veio ao amanhecer, polícias batendo à porta do Chiado. Senhor Oliveira, precisa de nos acompanhar. Sofia, acordada pelo barulho, gritou, ela é inocente. Eu sou a prova viva. Seguiu-as à esquadra, o coração aos saltos como um touro enfurecido. Na sala de interrogatórios, fria como uma masmorra de óbidos, Mariana enfrentou o inspetor. Pergunta Sofia. Ela viu tudo. Horas depois, libertada sob fiança graças a aliados no sindicato, ela emergiu para os braços de Sofia sob a chuva torrencial. Perdoa-me por te arrastar nisto. Sofia beijou-lhe a testa. Arrastar? Eu escolhi dançar contigo. A traição de Ana não era só profissional, era pessoal. Descobriram que ela investigara o passado de Sofia, desenterrando um namoro falhado anos antes, torcendo a instabilidade emocional para desacreditar o testemunho. Ela quer destruir-nos porque nos inveja, chorou Mariana, deitada no colo de Sofia num quarto de hotel em Sintra, onde neblina envolvia palácios como véus de mistério. E se perdermos tudo? Sofia, traçando padrões nos azulejos da parede, respondeu, perder? Ganhamos nós. O amor nosso é maior que manchetes. Num gesto de rebelião, Sofia organizou uma exposição improvisada na sua galeria em Lisboa, Amores de Azulejo, com obras dedicadas a Mariana, painéis que contavam a sua jornada em blues e vermelhos, inspirados nas cerâmicas de Mafra. A inauguração, numa noite de lua cheia, atraiu multidões, jornalistas éticos, ativistas que de todo Portugal, até a mãe de Mariana, que viajara de Faro com um colar de conchas como talismã. Filha, eu errei em não te ver antes, sussurrou ela, abraçando-as. O evento viralizou, transformando o escândalo em movimento. O sucesso da exposição foi um bálsamo, mas o furacão não acalmava. Dias depois, o julgamento preliminar de Ana aproximava-se e a mídia, faminta por drama, acampava à porta do tribunal em Lisboa. Mariana e Sofia acordavam com flashes de câmaras através das cortinas, como fantasmas de um carnaval macabro. Eles nos caçam como lobos, murmurava Mariana, o sono fugidio. Sofia, sempre a tecelando sonhos, preparava infusões de camomila colhida no Douro e contava histórias da avó. Ela dizia que o mal é como o vento do norte, forte, mas passa, deixando espaço para o sol. O tribunal, no edifício imponente da relação, ecoava com o peso da história portuguesa. Paredes de mármore gravadas com leis de 1820, juízes de togas negras como corvos. Ana sentou-se do outro lado, rosto impassível, flanqueada por advogados caros. O procurador apresentou as provas, e-mails hackeados, gravações de reuniões onde Ana tramava com o editor. A acusada manipulou documentos para denegrir a reputação da jornalista Oliveira, motivada por ciúme profissional. Testemunhas desfilaram, colegas que confirmavam o ambiente tóxico no público, fontes que juravam pela integridade de Mariana. Quando Sofia subiu ao banco das testemunhas, o silêncio caiu como uma cortina de fado. Vestida num casaco de lã tecido em Miranda do Douro, com padrões geométricos que evocavam tapeçarias ancestrais, ela falou com voz clara. Eu conheço Mariana desde os 10 anos. Vi-a crescer em coragem, em verdade. Ela não traiu ninguém, foi traída. E o nosso amor? Não é escândalo, é o que nos salva, como o mar salva os barcos em tormenta. A sala murmurou, um juiz idoso limpando uma lágrima discreta. Ana rebateu no cross-exame. Senhora Mendes, o seu amor não a torna imparcial. Usou a arte para manipular opiniões públicas. Sofia ergueu o queixo. Arte manipula? Não, revela. Como os azulejos de São Bento revelam a glória de Portugal, honesta, bela, eterna. Mariana testemunhou por último, o coração exposto como um fado nu. Eu entrei no jornalismo para dar voz aos silenciados.
Agora sou eu a silenciada por inveja e preconceito. Aceito o meu amor por Sofia como parte de mim, como aceito as raízes do meu povo, profundas, entrelaçadas. O júri deliberou por horas, o tempo esticando-se como queijo de serpa. Quando o verdito veio, culpada de difamação e falsificação, um suspiro coletivo ecoou. Ana foi condenada a 2 anos com pena suspensa e multa, o público obrigado a uma retratação pública. A vitória foi agridoce. Saindo do tribunal, repórteres cercaram-nas. Mariana, o amor lésbico mudou o jornalismo português? Ela sorriu, mão na de Sofia. Mudou-me a mim. E isso basta. Mas o backlash veio, ameaças online, e-mails homofóbicos de defensores da família tradicional e quando debates no Parlamento sobre direitos quer. Uma noite, após um jantar em Belém com pastéis de bacalhau e vistas para o mosteiro dos Jerónimos, Mariana desabafou. E se fugirmos? Para o Brasil ou Açores, onde o mundo seja menor. Sofia abanou a cabeça, olhos fixos nas águas do Tejo. Fugir? Não. Construímos aqui, na nossa terra. Portugal nos ensinou a resistir, vida revolução dos cravos. O verdadeiro teste veio semanas depois. O editor-chefe, cúmplice de Ana, demitiu-se, mas não sem vazar um áudio antigo de Mariana, de uma festa de Natal, bêbada e vulnerável, confessando dúvidas sobre a sua sexualidade a uma colega. Ouça, eu amo mulheres, mas o mundo não ama de volta. O áudio viralizou, transformando o triunfo em humilhação. Mariana isolou-se no apartamento, cortinas fechadas contra o sol de primavera que brotava em jacarandas roxas pelas ruas. Eles me despem, Sofia. Cada camada. Sofia entrou como uma brisa do Atlântico, trazendo um caderno novo. Então veste-te de mim. Desenha-nos o futuro. Juntas, criaram um blog, Vozes Entrelaçadas, onde Mariana escrevia crónicas sobre ética jornalística e amor que era em Portugal, ilustradas pelos traços de Sofia. O primeiro post, do escândalo ao abraço, tocou corações, histórias de leitoras de todo o país, de Évora a Viseu, partilhando saudades semelhantes. Uma carta de uma jovem de Faro, filha de pescadores como Mariana, dizia: "Obrigada por mostrar que o amor nosso floresce como um medronho nas serras." O blog cresceu, atraindo convites para palestras em universidades de Coimbra e Porto. Numa dessas viagens, em Coimbra, cidade das 7 colinas e lendas universitárias, elas caminharam pelo Mondego ao pôr do sol, o rio refletindo as torres da universidade como espelhos de sonhos. "Aqui, onde Camões estudou, sinto que o nosso amor é epopeia", disse Sofia, colhendo uma flor silvestre. Mariana riu, o som leve pela primeira vez em meses. Epopeia com fado e azulejos. O beijo que se seguiu foi profundo, selando promessas sob as estrelas que pareciam olhos de antepassados aprovatários. Mas o passado traía de novo. A mãe de Mariana, abalada pelas notícias, ligou numa madrugada: "Filha, vem a Faro. Precisamos falar." O regresso ao sul foi como descer ao Hades, praias de Tavira, onde a infância brincava, agora sombreadas por julgamentos familiares. A mãe, de avental florido e mãos marcadas por redes de pesca, esperava na varanda com chá de ervas. Eu vi o áudio. Sempre soube, no fundo. Mas o pai. Ele era homem da tradição. Lágrimas escorreram. "Perdoa-me por não te abraçar antes." O abraço que se seguiu, salgado como o mar algarvio, curou feridas antigas. Sofia, ao lado, sussurrou: "Vês? Até as raízes se dobram ao amor." De Faro, voltaram renovadas, prontas para o próximo capítulo. O verão invadiu Portugal como um amante impetuoso, com festas de São João em portas enfeitadas de manjericos e o ar cheio de cheiro a erva cidreira queimada. Mariana e Sofia, agora inseparáveis, mergulharam na celebração. Em Lisboa, juntaram-se à multidão no Rocio, martelos de plástico e, quando risos, fogueiras refletindo nos seus rostos suados. "Isto é vida", gritou Mariana sobre o barulho, beijando Sofia impulsivamente, ignorando olhares. O blog Vozes Entrelaçadas florescera, parcerias com editoras para um livro ilustrado, convites para podcasts sobre mídia quer.
Mas o sucesso atraía sombras. Um produtor de TV propôs um reality show sobre o casal que abalou o jornalismo, prometendo fama. Não, recusou Mariana. A nossa história não é entretenimento. O conflito reacendeu quando o público, sob nova direção, ofereceu a Mariana um regresso, mas com condições. Mantenha o perfil baixo no pessoal. A carta, selada com cera vermelha como vinho do Porto, chegou numa manhã de julho, enquanto elas colhiam tomates no mercado da Ribeira. Sofia leu em voz alta, voz tremendo de raiva. Perfil baixo? Como se o nosso amor fosse segredo sujo. Mariana hesitou, o velho vício do trabalho puxando-a, talvez. Por agora. Preciso de estabilidade. O argumento estalou como um trovão. Estabilidade comprada com silêncio? Isso não és tu, Mari. É a armadilha de novo. A ruptura veio numa noite de tormenta, relâmpagos rasgando o céu sobre o castelo de São Jorge. Mariana, sozinha no apartamento após uma discussão acesa, tu queres mudar-me. Recebeu uma mensagem de uma fonte anônima, coordenadas para um encontro em Belém. Curiosa, foi, o coração ainda dorido. Ali, sob a torre manuelina, esperava não uma fonte, mas o ex-editor, rosto envelhecido pela culpa. Eu armei tudo, por medo de perder o controlo. Ana foi o bode expiatório. Toma isto, entregou um pendrive com provas irrefutáveis da sua própria corrupção. Redime-te. Mariana fugiu, o pen na mão como uma granada, chuva encharcando-a até aos ossos. Correu para Sofia, batendo à porta da galeria dela em Madragoa às 2 da manhã. Perdão. Eu vi agora o silêncio e a prisão. Sofia abriu, olhos inchados de choro, mas braços abertos. Então liberta-nos. Naquela noite, sob lençóis úmidos de lágrimas e chuva, elas reconstruíram toques gentis, palavras como bálsamos, amor florescendo em vulnerabilidade. De manhã, Mariana entregou o pen à polícia, detonando o escândalo final. O editor preso, o público em crise, mas renascendo com reformas éticas. O outono trouxe colheita de frutos. O livro Azulejos do Coração, com crônicas de Mariana e ilustrações de Sofia, tornou-se best-seller, apresentado na Feira do Livro de Lisboa sob um carvalho centenário. A multidão aplaudiu, mulheres de todas as idades aproximando-se com histórias próprias. O teu livro salvou o meu casamento com a minha esposa. A mãe de Mariana, agora aliada, trouxe figos secos de Faro como ofrenda. Orgulho, filha. Vocês mudam o mundo, como as ondas o Algarve. Mas o clímax irrompeu inesperado. Uma jornalista rival, invejosa do sucesso do blog, publicou um artigo difamatório, o casal falso, amor fabricado para lucro, torcendo factos, acusando-as de exploração. As redes explodiram em ódio renovado, patrocinadores recuaram, a galeria de Sofia vandalizada com grafites homofóbicos. Mariana sentiu o abismo abrir, e se ela tiver razão? E se o nosso amor for só reação ao caos? Sofia, limpando os vidros partidos com mãos firmes, rebateu. Reação? É a essência. Luta comigo ou perdemos tudo. O confronto final foi público. Um debate ao vivo na SIC Notícias, estúdio iluminado como um palco de fado. A rival, uma mulher de 40 anos com sorriso afiado, atirou. Vocês vendem drama que é para cliques. Onde está a autenticidade? Mariana, voz rouca de emoção, respondeu. Autenticidade é isto, amar apesar de tudo. Portugal, com sua saudade, sabe disso, amores que doem, mas perduram. Sofia acrescentou, mostrando esboços ao vivo, a arte não mente. Estes traços são o nosso coração, batendo para quem ousa ver. A audiência, via streaming, votou esmagadoramente a favor. O artigo foi retratado, a rival demitida. Na calmaria pós-tempestade, elas viajaram para o Douro, terra de vinhos e vales esculpidos pelo tempo. Num quintal em pinhão, sob videiras carregadas, Sofia ajoelhou-se, não com anel, mas com um azulejo pintado à mão, um coração entrelaçado com o Tejo. Casa comigo, Mariana? Não em papel, mas em alma, para sempre, nesta terra que nos gerou. Lágrimas de alegria rolaram. Sim, meu fado eterno.
O inverno as encontrou de volta a Lisboa, planeando um futuro compartilhado, um estúdio conjunto no Chiado, workshop sobre narrativa queer, viagens por Portugal para mapear amores escondidos em vilas esquecidas. O escândalo, outrora veneno, tornara-se fertilizante para um jardim de esperança. O ano novo despontou em Portugal com o habitual fulgor, fogos sobre o Tejo que pintavam o céu de promessas, 12 badaladas na sede de Lisboa marcando resoluções. Mariana e Sofia, de mãos dadas na Praça do Comércio, brindaram com espumante de bairrada, o vento salgado do Atlântico carregando os seus sussurros. Este é o nosso começo, disse Mariana, os olhos refletindo as luzes como estrelas caídas. O blog evoluíra para uma plataforma entrelaçados, com contribuições de vozes marginais, trans de Setúbal, bi de Braga, lésbicas de Ilhas Madeirenses. O livro seguira com uma segunda edição, incluindo depoimentos reais, tornando-se ferramenta em escolas para discutir diversidade. Mas a vida, como um fado imprevisível, reservava reviravoltas. Em fevereiro, a gravidez de Sofia, não biológica, mas adotiva, surgiu como um sonho. Uma menina de 4 anos, órfã de uma família em crise no Alentejo, com olhos castanhos como a terra e um sorriso que derretia azulejos. Ela precisa de nós, como nós dela, disse Sofia, mostrando a foto da criança, Inês, num lar em Beja. Mariana hesitou, o fantasma do escândalo sussurrando inseguranças, e se a mídia nos atacar de novo? Uma família quer sob escrutínio. Sofia tocou-lhe o ventre num gesto simbólico. Então mostramos que amor é família, não sangue. Portugal adotou a igualdade, agora adotamos nós. O processo de adoção foi uma odisseia burocrática e quando as jornadas de heróis lusos, visitas ao lar, entrevistas com assistentes sociais de sotaque alentejano preguiçoso, pilhas de papéis selados com carimbos vermelhos. Inês, com tranças desfeitas e um urso de peluche gasto, conquistou-as no primeiro encontro. Vocês são como as princesas dos desenhos? Sofia riu, desenhando-lhe um azulejo imediato com uma torre de raparigas valentes. Mariana, lendo-lhe contos de Andersen adaptados a Portugal, com sereias do Tejo, sentiu o coração expandir-se. Sim, pequena. E tu és a nossa joia. A aprovação veio em maio, sob flores de laranjeira em Bloom. A cerimónia no Tribunal de Beja foi íntima. A juíza, uma mulher de cabelos grisalhos e broche de filigrana minhota, sorriu. Que este laço seja tão forte como os vossos amores. Inês chamou-as Mãe Mari e Mãe Sofia no regresso a Lisboa, o carro cheio de cantigas de ninar e o aroma de pastéis de nata como boas-vindas. A adaptação foi caótica e bela, noites de insónias com berços improvisados, manhãs de panquecas queimadas no fogão a gás, passeios no Parque Eduardo VII onde Inês corria atrás de pombos, gritando olha o Tejo voando. A mídia, surpreendentemente, abraçou um perfil no Jornal de Notícias, a família que reconstruiu o escândalo, com fotos delas três no Jardim da Estrela, Inês no colo de Sofia, Mariana apontando constelações imaginárias. Mas nem tudo era rosas, comentários ácidos persistiam, indoutrinação precoce, e Mariana, agora colunista freelance, recebia ódios em caixas de correio. Ignora, amor, aconselhava Sofia, pintando murais na parede do quarto de Inês com cenas de fadas portuguesas. O verdadeiro teste humanitário veio no verão. Inês adoecera, uma febre misteriosa que levou ao Hospital de Santa Maria. Horas de espera no corredor ascético, cheirando a desinfetante e ansiedade, testaram a resiliência delas. Mariana, segurando a mão de Sofia, recordou o escândalo inicial. Ali, sozinha, pensei que era o fim. Agora, com vocês, sei que fins são começos. O diagnóstico, uma infecção simples, curável com antibióticos, trouxe alívio, mas a crise uniu-as mais. Promessas sussurradas na enfermaria, de viagens futuras a praias de Minho, de ensinar Inês a dançar a dança das rolas. Outono trouxe colheitas, o terceiro aniversário de Entrelaçados com um evento em Cascais, onde ativistas quer de Espanha e França se juntaram, tecendo redes transfronteiriças. Mariana discursou. Do escândalo ao abraço, aprendemos que o amor português, dramático, resiliente, poético, cura nações. Sofia ilustrava ao vivo, traços fluindo como vinho. O inverno fechou o ciclo com uma BKCHNH, a morte da mãe de Mariana, em paz no Algarve, legando-lhes a casa de infância à beira-mar.
O funeral em Tavira, sob chuvas suaves, foi catarse. Elogias de tias que outrora julgavam, agora chorando ela amava-te, filha, à sua maneira. Inês, com uma flor de hibisco no cabelo, perguntou: a avó está no céu das estrelas? Sofia assentiu, desenhando um mapa estelar para ela. No ano novo seguinte, de volta ao terreiro do Paço, com Inês dormindo nos braços de Mariana, Sofia sussurrou: o nosso futuro compartilhado, construído de dores e delícias, como um bom vinho português. Elas beijaram-se sob os fogos, o Tejo testemunha de um amor que salvara, despertara e triunfara. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, elas eram um hino vivo, humano, eterno, entrelaçado.